Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Dylan Rocha e esse é o canal Senso Comum. E hoje a gente vai falar de um assunto que é o mundo das ideias, das abstrações e de como nós seres humanos gostamos da questão do mundo das ideias e damos importância para isso. Mas antes de continuar, eu queria já te pedir para você deixar aí seu like, já se inscrever no canal se não for inscrito e também ativar aí o sininho para as notificações com os próximos vídeos. Então já se prepara aí para fazer seu comentário ou alguma pergunta. Então vamos lá. Você já percebeu como nós seres humanos adoramos ideias? Adoramos coisas abstratas? E que a gente é muito criativo para construir ideias e ao mesmo tempo se apegar a essas ideias. Como a gente acaba ficando até certa forma preso a as ideias que a gente mesmo como humanidade criou. Vou dar um exemplo. A gente criou o tempo. O tempo é uma criação humana. Apesar de a gente ter aí nossos ciclos naturais, né? Existe um ciclo aí do universo com dia, noite, mas essa organização de tempo em horas, até em dias, meses, que dia que é hoje, que não é uma criação humana. E a gente tem uma forte ligação com ela. E é uma ideia ótima, né, de organizar as pessoas, né, em um sistema comum, uma convenção, um grande combinado que todo mundo acredita. A gente nasce com essa ideia e continua, não questiona, afinal de contas ela organiza a nossa vida e acaba sendo muito útil. Mas se você reparar, em alguns lugares, por exemplo na China, comemora o Ano Novo em uma outra data. A gente acha estranho, né, fazer essa comemoração em um outro momento, mas eles devem achar bem estranho também a gente comemorando o final do ciclo em um outro período. Então a questão do tempo nada mais do que uma dessas criações que a gente criou e acaba levando isso a ferro e fogo, né, na nossa vida. Mas a gente não está falando aqui só de ideia muito antiga. Se a gente for pegar para ver, a ideia da tecnologia, ela no mundo do trabalho, ela vinha com uma grande promessa, né, que iria ajudar no trabalho, ia se tornar mais produtivo e de certa forma liberaria as pessoas para que fizessem outras coisas. Inclusive a questão da comunicação, a facilidade de comunicação entre as pessoas, distante, ia facilitar a vida do trabalho e ia sobrar tempo. Mas a gente está vivendo nesse mundo que a tecnologia e a comunicação é muito rápida e não sobrou tanto tempo assim. Pelo contrário, a gente tem sido cada vez mais engolido nesse processo de comunicação, e aqui eu estou dizendo em relação ao trabalho. Quantas pessoas aqui acabam não passando grande parte do seu dia envolvidas com questão de trabalho por conta da comunicação imediata. Se não é diretamente ligado, é por algum assunto que está ali disponível hoje aqui na palma da mão, né, em um celular, alguma coisa desse tipo. Mas a gente podia dar muitos outros exemplos de questões que são ideias, né, que a tecnologia, a comunicação são ideias que chegaram e ficaram e nós somos totalmente ligados a ela. E a gente tem uma grande dificuldade de se desvincular. A gente pode dar a ideia, por exemplo, de organização de um país. Imagina, pegar um tanto de terra e juntar e falar que aquilo chama Brasil, né? Ou, enfim, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China. Enfim, são organizações que têm aí seus motivos, claro, mas são ideias. Também modelos políticos, né? Falar de que a gente vai por meio do voto, ou tem lugares que tem processos de autoritarismo, né, que são as ditaduras. A gente pode pensar aqui em modelos econômicos, né? A gente ouve aí falar de é liberal, é conservador, enfim, a ideia de como organizar a economia e organizar as pessoas, a própria ciência, né? Quantas ideias da própria ciência acabam se tornando
tão relevantes e a gente vai levando isso de uma forma às vezes sem questionamento, né? Então a gente tem muitas questões aí que o mundo das ideias acaba tendo uma grande relevância na nossa vida. E essa ideia de que as ideias são muito importantes para a nossa vida, então, e eu não cheguei nessa conclusão sozinho, que as ideias eram algo muito relevante para o ser humano, né? Eu assistindo algumas palestras aí do Miguel Nicoleles, que é um grande cientista, neurocientista, brasileiro e reconhecido aí mundialmente, quando ele foi lançar o seu livro O Verdadeiro Criador de Tudo, eu assisti algumas palestras dele comentando sobre o livro dele. E ele falava exatamente isso, né? Que o mundo era feito dessas ideias, enfim, e ele traz uma perspectiva histórica de como as pessoas vão criando ideias e isso vai pegando, né, na sociedade. Eu não li o livro ainda, não vou poder fazer grandes comentários. Mas foi daí que eu comecei a reparar esse tipo de coisa, né? Eu já tinha pensado a respeito disso, mas isso foi algo que me intrigou. Uma outra pessoa, né, que é um historiador, o Yuval Noah Harari. Ele é escritor aí de vários livros e ele fala o seguinte, que em breve, né, daqui a pouco tempo, muitas pessoas não vão estar no mercado de trabalho. E essas pessoas precisam de um propósito para viver. Bem provável elas vão viver de uma renda mínima universal, né, para que elas fiquem aí na produtividade em relação da questão das trocas de dinheiro, mas elas precisam de um propósito para viver. E aí ele fala o seguinte, que essas pessoas estariam ligadas a um mundo virtual e que a própria tecnologia ia oferecer isso como uma espécie de jogo, onde você ia fazendo coisas, ganhando pontos, e esses pontos iam te dando status, enfim, né? O mundo dos jogos, ele geralmente trabalha com essa ideia de progressão conforme você vai atingindo algumas etapas. E aí ele traz uma questão polêmica, ou pelo menos que faz a gente pensar. Ele diz o seguinte, que na verdade esse processo de viver num mundo virtual com essas etapas é igual às religiões, que também a gente acredita em algo, estuda e vai se aprofundando. Quanto mais a gente faz aquilo que as religiões vão dizendo, a gente ganha uma certa tipo de ponto e a gente se beneficia, e no final a gente estaria ali salvo ou não, né? Ou bem sucedido naquela empreitada ali religiosa. Então que a ideia, ele diz que é o seguinte, que a gente na verdade já vive essa ideia do mundo virtual há centenas de anos. E pensando nisso tudo, né, ouvindo essas coisas, eu me lembrei de um conceito, né, uma ideia também, chamada dissonância cognitiva. E o que é isso? Dissonância cognitiva é quando a gente tem aquele desconforto, quando a gente tem uma ideia sobre determinado assunto, ou seja, uma crença sobre determinado assunto, e faz uma atitude ou tem um outro pensamento que é contrário àquela ideia, né? Então esse desconforto faz a gente tentar pôr em equilíbrio essas duas ideias, e a gente pode levar a alguma desculpa. Por exemplo, você conhece alguém ou gosta muito de alguém que você considera uma pessoa boa, e você acredita e gosta muito dela. Em um determinado momento, essa pessoa pisa na bola, faz uma coisa que não só você, mas a maioria das pessoas acham desastrosas, muito ruim. Mas aquilo é um conflito. Você achava que ela era muito boa e ela faz uma coisa muito ruim. Então isso gera uma dissonância cognitiva. Para tentar aproximar isso e deixar isso mais confortável, né, que a gente diria que esse equilíbrio é a tendência da homeostase, você começa a criar ideias para que justifique aquela situação. Então você pode falar que aquela pessoa estava numa situação atípica, ou foi um momento à parte. Enfim, você pode dar uma série de desculpas para tentar fazer com que essa sua crença fique equilibrada, né? E você continue achando aquela pessoa boa e que aquela situação foi algo pontual. Então esse é um tipo de exemplo, mas isso acontece o tempo inteiro. A gente, quando entra em contradição, acaba sempre buscando esse tipo de situação. A pessoa que estudou
e falou, né, praticamente desse conceito aí de uma forma praticamente definitiva, é uma pessoa chamada Festinger. Ele chegou à conclusão, ele observou que as pessoas têm muito mais dificuldade de abandonar uma ideia, uma crença, do que alguma coisa, quando acontece a dissonância cognitiva, quando acontece esse tipo de conflito. Então as pessoas tendem a ficar presas às ideias do que muito mais às coisas. Elas vão ficar mais presas às coisas, principalmente se essa coisa tem alguma ideia por trás. E quanto mais forte essa ideia, quanto mais forte a crença, mais difícil de abandonar a ideia. E essa dificuldade da gente abandonar a ideia, talvez esteja aí uma explicação, né? Por que a gente gosta tanto das ideias, né? Porque gera tanto esse conflito, abandonar uma ideia. Então, como a gente não quer se desgastar fazendo mudanças de ideia, a gente acaba mantendo as ideias e inclusive se alimentando da ideia. A gente poderia falar, inclusive, que a ideia vira o propósito, né? Muita gente, hoje em dia, essa é uma palavra até de moda, né? De propósito, enfim, mas nada mais é do que uma ideia forte, uma crença forte, né? Daquilo que você acredita e te motiva. Então eu não queria, apesar de começar aqui o vídeo falando das ideias como algo, talvez tenha ficado até uma ideia de que as ideias são negativas, que a gente precisaria se desprender, mas as ideias ela tem muita força e isso não dá para negar. O propósito, as ideias, ela tem um papel fundamental para a gente, porque ela é um processo interno que serve como um princípio de motivação para a gente conduzir a nossa vida como um todo. E, afinal de contas, tem muita ideia que é muito útil, né? Afinal de contas, organiza as coisas e já são passos dados que a gente não precisa ficar pensando a respeito daquilo. Simplesmente segue. Então, o que eu acabo tendendo a concluir, ou pelo menos imaginar, é que sem crença a gente não chega em lugar nenhum. Tem gente, inclusive, que fala que nós só somos o que somos, só chegamos aonde chegamos, por conta da nossa capacidade de imaginação. Então, até inclusive a nossa construção biológica, o nosso cérebro, o sistema nervoso, foi desenvolvido e foi aprimorando quanto mais imaginação, quanto mais capacidade de abstração a gente teve. Mas mesmo as crenças, né, ou as abstrações, tendo tanta importância para a nossa vida, acho que vale a pena, né? Eu pelo menos faço isso de uma forma constante, de rever as nossas crenças. Tem muitas crenças que elas podem ser abandonadas, simplesmente porque elas não se adaptam mais à realidade, ou porque elas fazem mal para você, ou até mesmo para outras pessoas. Existem muitas ideias, né, que elas têm simplesmente a utilidade de constituir poder em cima de outras pessoas, ou de diminuição de pessoas em detrimento de outras. Isso é simplesmente num campo das ideias, ao qual você pode estar pensando em coisas que te destrói ou que destrói outras pessoas, né? Destrói no sentido ideológico mesmo, né? No plano das ideias, no plano abstrato. E isso pode ser de fato abandonado. Mas, como eu disse, né? A dissonância cognitiva não vai tornar esse processo muito simples. Você vai tender a buscar ficar no seu ponto de conforto, da sua crença, do que você pensava lá atrás. Isso vai precisar de um processo para fazer essa mudança. Então, se você identifica algo que para você é muito forte, que acha que está sendo prejudicial para você ou para alguém, se prepare, porque você vai ter que gastar energia para ir desconstruindo isso. E isso é um processo que não é de imediato. Lembre que você vai ter um gasto de energia. Então, para concluir, eu só queria falar o seguinte, então, que as crenças elas são muito importantes. A gente precisa acreditar nas coisas, a gente precisa ter propósito, ter confiança em ideias. Elas vão ajudar a gente a levar a nossa vida, até a ser mais feliz. Mas tem muitas ideias que a gente precisa desconstruir, né? Até porque ela pode estar entrando em dissonância cognitiva com o nosso próprio propósito, a nossa própria ideologia de viver.
Mas a gente já sabe que não é algo simples, né? Que a gente vai precisar gastar bastante energia aí para refazer esse processo. Mas a partir de hoje, eu não sei se você já faz esse tipo de observação, quais são as ideias que para você são muito fortes e muito relevantes? A gente falou aqui de religião, de tecnologia, né? O que é forte para você no plano das ideias? Ou as suas ideias, ou as ideias coletivas? Então comenta aí com a gente. E antes, não esquece de já deixar o like, de compartilhar o vídeo, de assinar o canal e deixar o sininho das notificações aí aceso para os próximos vídeos também. Então a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.